O São Paulo Futebol Clube ele segue forte para se reforçar no mercado. Faltam jogadores para contratação ainda, depois de saírem muitos. E o técnico Hernan Crespo faz um pedido especial para a diretoria do Tricolor. Gustavo Scarpa segue sendo uma opção muito interessante, onde o São Paulo tem uma atualização bacana demais, que eu quero compartilhar aqui. Um caso que eu fiquei sabendo sobre o Gustavo Scarpa no São Paulo. Top mesmo. Olha só, o São Paulo também vê agora Rigoni, o seu ex-ponta-direita, recebendo agora uma proposta de time argentino para poder jogar por lá. E é neste momento que o São Paulo abre a vaga para um novo ponta chegar aqui, uma vez que ele conta hoje apenas com Ferreirinha, que é uma realidade para o futebol. Luca e Tapia ainda correndo por fora. E o São Paulo busca por 3 zagueiros e é sobre isso que eu quero atualizar aqui hoje. Tem muita coisa, tem fala de Lucas Moura, tem a reapresentação bastante conturbada do zagueiro Arboleda, onde deu muito o que falar. O São Paulo ele vive dias intensos e nós vamos atualizar de todas as notícias do Tricolor Paulista aqui agora. Vem comigo então e chega nesse likeão para dar aquela moral no vídeo. Se inscreva aqui, venha comigo, faça parte desse time que só cresce. Eu faço muita questão de ter você por aqui. Beleza? Vamos lá, olha só, o Lucas Moura, ele teve uma fala que é bastante condizente com a realidade do São Paulo. Quando ele tá treinando, ele fala, nós temos que, tipo assim, descontar o ano passado, nós temos que compensar o ano passado. O São Paulo, ele teve Lucas Moura por 14 partidas e nem foram inteiras, né, apenas como titular no ano passado. O Lucas Moura, que deveria ter feito praticamente todos os jogos, a questão física dele, o perfil físico dele era para ter jogado todos. A parte de contusão, ele realmente é um cara que tá deixando muito a desejar ali pro São Paulino. E o que tá acontecendo também? O Lucas, ele sabe da importância dele para esse elenco. Hoje ele é considerado o jogador mais importante do São Paulo, o cara mais rodado, o cara assim que tem mais bagagem europeia para poder levar o São Paulo lá para cima. O São Paulo, quando tem Lucas Moura em campo, ele tem uma outra prioridade para contratação. Perceba só, o Lucas ele pode fazer o meio, né? O meio campo ali, a meia, pelo menos como um meia não criativo, mas um meia de ataque. Um meia que usa o drible, a velocidade, começa a acelerar a todo momento, usa um pivô e depois ele consegue fazer suas jogadas. Então, ele é um meio-campista. Não que ele seja um meia criativo, mas é um meio-campista. E o Lucas Moura consegue fazer essa mesma função, para mim com um pouco menos de qualidade, mas ele consegue também pela ponta direita. Então, se o São Paulo tiver Lucas Moura 100%, que é o que tudo indica agora para esse começo de ano, o Crespo vai decidir onde o Lucas irá jogar. Se vai ser de meia, se vai ser de ponta, decidindo, uma vez que tomada a decisão do técnico Crespo, o São Paulo vai buscar ou um outro ponta, ou ele vai buscar um meio-campista. E isso é muito interessante. Já faltavam os jogadores e com a aposentadoria precoce ali do Oscar, e o São Paulo, ele intensifica a sua busca por meia. Então meia e também ponta está sendo ali procurado pelo São Paulo. O Crespo, ele fez ali um pedido muito interessante. Ele pede para a diretoria para virem jogadores de saúde, mas o que ele quer? É um zagueiro canhoto, ele quer também um ponta direita, ele quer também um meia. Volantes já foram contratados. Então assim, hoje são 3 reforços absolutamente necessários, mas o São Paulo tem que ter pelo menos 4. São 2 atacantes, um segundo atacante e um ponta direita. Também precisa ali urgentemente de um meia, uma vez que o Oscar parou, e um zagueiro canhoto para compor elenco. O São Paulo deve mesmo perder alguns zagueiros do seu plantel. Hoje o São Paulo conta com Ferrarese, ele conta também com o Tolói, né? Isso 2 zagueiros em tese reservas, considerando Arboleda, Alan Franco e Sabino, os 3 titulares. Então o São Paulo tem apenas 5 no plantel, mais os caras da base. O São Paulo hoje ele considera que pode pôr o Negruti ali, mas ele não quer improvisar, então ele está trazendo um zagueiro canhoto. Nomes como lá o do Ávila foram sondados, mas esfriou, parou, tá tudo parado a negociação com o Ávila no Ajax, mas o São Paulo tem agora o Dória no radar. Então o São Paulo tem ali alguns jogadores interessantes. Depois da chegada do Coronel e também do Danielzinho, o São Paulo teve o Lucas Ramon na lateral direita que chegou e agora o time está nas mãos do Crespo. A janela de transferência, ela fecha apenas em março, então o São Paulo
até lá ele pode ir contratando. E o que está acontecendo agora é que o Tricolor ele já se reforçou em alguns aspectos, né? São 3 reforços por enquanto, só que o São Paulo considera que o Calleri também é um reforço. O Crespo, ele desde que chegou, ele não conseguiu utilizar o Calleri agora nessa segunda passagem. O Lucas Moura, ele não conseguiu utilizar, né? Um cara igual o Lucas, o Ferreirinha também, ele usou pouco, teve algumas lesões ali, foram alguns jogos, mas sempre na encolha, sempre tendo o cara lesionado ou perto de lesionar. A mesma coisa para Marcos Antônio e assim por diante. Tolói nem estreou praticamente, o Lucas Ramon chegou agora, o Wendel nem estreou, praticamente chega agora depois das contusões. Aliás, o Wendel volta e isso é muito interessante. O Wendel voltar é bastante interessante porque ele muda ali o jeitão do São Paulo jogar. O Crespo mantendo ainda o sistema de 3 zagueiros, tendo um lateral como o Lucas Ramon, que consegue fazer a lateral inteira, e o Mike, que é um lateral com características mais ofensivas. Pela esquerda você tem o Wendel, que é um lateral muito diferente do Enzo Dias, que é um cara que consegue fazer aquele corredor inteiro e principalmente fazer a parte do ataque, o meia ofensivo, aquele que cruza, aquele que chega chutando. Então, pro Crespo, alguns reforços também foram dados pelo departamento médico. É pouco, foram 12 saídas. Das 12 saídas ali, o São Paulo utilizava 6 caras, né? Tinha uns 6 que usava ali mesmo. Então não dá para contratar menos do que 6. Até o momento foram 3 contratações, mas outras 3 estão chegando no São Paulo. O São Paulo está negociando aí por tudo que é lugar e nomes aí irão surpreender quando chegarem. O São Paulo estuda realmente esse lance de trocas, né? Teve o Botafogo ali com as trocas, então não deu nada certo por enquanto, mas ainda pode dar. E o São Paulo quer também fazer outro tipo de troca. O São Paulo não abre mão de ter o meio-campista Alan. Ele está procurando o Alan, o Flamengo está em negociação avançada e o São Paulo realmente quer ter o Alan por aqui. Saiu no GE, inclusive, que o São Paulo quer ter o Alan e é uma coisa muito interessante pro tricolor. Pra mim não é tanto assim não. Não enxergo como o Alan possa jogar nesse time do São Paulo. Conheço bem o Alan, vi muitos jogos dele. Olho aí pro Danielzinho, realmente é um cara que não dá pra saber ainda o que vai entregar pelo São Paulo, mas Pablo Maia, Bobadilla e Marcos Antônio você já sabe o que vai entregar, né? Até mesmo o Alisson, que foi muito, muito mal no passado, ele pode dar a volta por cima e recuperar um pouco do seu futebol. O Alan seria muito bem-vindo se ele não custasse 60 milhões de reais se o São Paulo tiver que comprar amanhã. Hoje ele chegaria por empréstimo, beleza, mas vai ter cláusula de compra. Então é um jogador que chega para não ser nosso. Não é o tipo de contratação que eu acho interessante, mas o São Paulo de Rui Costa, o cara que contratou aí o Orejuela, o cara que trouxe realmente é o Galopo, né, o Gabi Neves e o Nicão, ele está agora interessadíssimo em ter o Alan e parece que nada tira isso da cabeça da diretoria do São Paulo, a menos que o Flamengo endureça lá. Se o Flamengo flexibilizar, o São Paulo vai acabar contratando o Alan e isso já está acontecendo. Gente, teve a reapresentação do Arboleda, né? E ela deu uma polêmica porque ele chegou 2 dias depois da delegação dos outros jogadores. E aí muito se falou do Arboleda sendo aquele cara indisciplinado, aquele cara que fora do campo ele causa problema e tal. Só que o Arboleda ele estaria combinado já com a diretoria, tinha falado com a diretoria que ele voltaria 2 dias depois. O São Paulo, como teve esse assunto jogado na mídia, o São Paulo mesmo tratou de fazer uma nota oficial e passar o pano ali pro Arboleda. Coloca o Arboleda como um cara normal e falou, estávamos combinados sim, o São Paulo estava de comum acordo. Nós vamos descobrir no primeiro jogo do Paulista se o Crespo vai escalar o Arboleda. O Crespo pode nem escalar o Arboleda titular. E aí pode ter 2 motivos além da indisciplina. Um deles, porque o Arboleda perdeu posição para um Tolói, o que eu acho bem improvável, para um Ferrarese. Ele joga mais do que todo mundo, né? E outra coisa é o Arboleda ter 2 dias a menos de pré-temporada. Isso pode ser um fator determinante para o Arboleda sair para o banco. Não dá para culpar o Crespo se o Arboleda começar pelo menos o primeiro jogo no banco. Já no segundo vamos ter que cobrar alguma coisinha aqui sim, porque não tem cabimento o Arboleda ser banco de um cara meio estabanado como o Ferrarese ou de um semi-aposentado como o Tolói, que a diretoria faz questão de contratar a não apagar das luzes. É bem complicado. Gente, o São Paulo teve um jogo da Copinha e 2 joias marcaram gols ali. Alguns outros caras jogaram muito bem, só que 2 outros marcaram gols e foi muito lindo de ver. Primeiro gol foi do TT, que ele bate um escanteio e faz o gol olímpico, atacante da equipe de base do São Paulo. Ele é um cara de bastante qualidade que vai ter um futuro legal no São Paulo. E é muito legal ver essa rapaziada fazendo gol na Copinha, né? Porque eles fazem um gol tipo assim, o gol não é pro pai e pra mãe, não é pro torcedor São Paulo, não é pra ele, é pra mostrar pro time principal que ele tá pronto. É uma comemoração assim até
exagerada. Claro que tem que comemorar assim mesmo. Não é uma crítica, não, é um elogio. Mas é uma comemoração que não parece que é porque aquele joguinho fez o quarto gol, foi um 2-0, mas fez o quarto gol, o cara sai que deu um maluco comemorando. É porque eles sabem que agora, abraçando a oportunidade na equipe de base, é o que vai levá-los para o time principal. E é muito louco de ver um cara fazendo um gol olímpico, né? É um gol incrível, né? A bola faz uma curva, o TT fez o gol, tá de parabéns. Mas o outro que fez o gol me chama até mais a atenção, que é o centroavante Paulinho. O Paulinho, ele é um jogador que ele já está jogando com o técnico Hernan Crespo. É claro que vem daquele trabalho do Alan Barcelos da base, né? O trabalho do Alan Barcelos, ele é um trabalho assim, dadas as proporções, tipo do Tele Santana. É claro que eu estou falando da base, não estou comparando. Claro que o Alan Barcelos, ele só profissional, ele não vai ser o Tele Santana. Ninguém vai, muito menos o Alan Barcelos. Agora, na base, o que ele faz ali é uma coisa estratosférica. Joga a copinha, ganha, joga a Copa do Brasil e ganha. Então ele lança os jogadores, os caras chegam prontos, profissional. O Alan Barcelos é um técnico classe A. E o Crespo enxergou isso quando ele puxou o Paulinho para centroavante. O São Paulo, na oportunidade, tinha Caleri, tinha Dineno, tinha André Silva, tinha Rian Francisco, tudo machucado, né? Com exceção aí do Luciano, que foi improvisado, o Paulinho é colocado no time principal e ele joga. Ele jogou com o Crespo, já acho que 2 jogos ele entrou já no ano passado. E agora ele volta para a Copinha e quando acabar a Copinha, ele vai ser integrado ao time do técnico Hernan Crespo para jogar o profissional. E aí ele faz um gol de cabeça, que é muito do que o Crespo precisa. O Crespo hoje, ele joga com um sistema de 3 zagueiros e 2 alas que tem que avançar bastante. 2 pontas rápidos, um da direita e um da esquerda. E um meia criativo, que hoje é o Marcos Antônio, que é muito rápido, é dinâmico. O São Paulo, por ter 3 zagueiros, normalmente ele tenta fazer uns contra-ataques. Você ter um cara igual o Paulinho que consegue cabecear as bolas é fundamental para o São Paulo conseguir sair ali com pivô, com cara de referência e fazer gols. Então o Paulinho, quando ele faz o gol, ele faz um gol de cabeça no meio da área, de escanteio, onde tá todo mundo atento. Você percebe que no escanteio não tem ninguém vacilado. Estão todos olhando, empurrando e o cara sobe e cabeceia. Um corpo muito forte, uma parte física avantajada ali pros caras da base e quando chegar no profissional vai chegar já pronto. Parabéns aos dois. Parabéns tanto pro Paulinho como também pro TT, né? Olha só, uma coisa interessante também aqui, o São Paulo ele tem agora o Gustavo Scarpa na pauta e tem no São Paulo gente ali internamente que já não nega mais que o São Paulo está de olho no Gustavo Scarpa assim. O que está acontecendo agora? O São Paulo fez uma sondagem junto ao Atlético Mineiro falando assim, Galo, e aí o Gustavo Scarpa? E o Atlético Mineiro respondeu positivamente para a venda. Então o Atlético Mineiro ele diz sim, eu vendo. E aí o São Paulo olhou os valores. E quanto custa? 4 milhões de euros, o que dá a bagatela de aproximadamente 20, 25 milhões de reais. Tá na casa dos 20 e poucos, não chega a 25, tá um pouco acima de 20. Tá na casa dos 20 e pouquinhos milhões de reais. E aí o São Paulo, ele fala, não tenho grana agora. Agora eu não consigo dispor desse dinheiro para poder contratar o Scarpa. Então, o São Paulo, ele meio que tira o corpo fora, só que ele pede ainda esse empréstimo. O São Paulo faz a sugestão de trazer aquela opção de compra, né? Então, assim, o São Paulo, o que tem sido praticado no mercado do São Paulo ultimamente? É trazer caras como ele trouxe esse rapaz aí, o Enzo Dias, como ele trouxe também o Tapia, como ele trouxe também teve um outro jogador que ele... o Marcos Antônio, quase trouxe o Juan Tressoldi. Ele coloca caras ali que vão bater metas. Trouxe o Rigoni também, que não bateu a meta. E se o cara bate a meta, o São Paulo é obrigado a comprar. Com o Rigoni, o São Paulo iria apenas renovar o contrato automaticamente porque não tinha clube envolvido. Quando era um caso igual do Enzo Dias, que tem o River Plate envolvido, o São Paulo vai lá, traz o cara, bate meta, bateu a meta, ele tem que comprar e pagar no ano que vem. E é isso que aconteceu com o Marcos Antônio. Chegou o momento agora de pagar o Marcos Antônio. O São Paulo fez a mesma coisa com a Lazio. Pega por empréstimo, estende o empréstimo, garante a compra e aí ele começa a pagar no ano que vem, 2 anos depois. E o que tá rolando com o Marcos Antônio é que o São Paulo consegue pagar o cara em 4 anos, então o valor vai ficar bem simbólico. Você vai pagar quase 5, 6 milhões por ano ali. É muito pouco, 6 milhões de reais por ano num cara do nível do Marcos Antônio é muito pouco, é o que o Depay ganha por mês. O Lazio vai receber do São Paulo uma por ano, do que o Depay ganha por mês praticamente. Então é muito diferente. E aí você tem o Scarpa, o São Paulo querendo a mesma
coisa. Então o São Paulo vai apresentar na proposta pro Scarpa, muito provavelmente nessa semana, de colocar ali um empréstimo com opção de compra. O Atlético não quer emprestar de jeito nenhum. Ele quer vender o cara. Então o São Paulo tinha que pegar agora de uma maneira, pegar 20 milhões de reais e comprar o Scarpa. Da maneira que eu enxergo isso, é simples. O São Paulo ele tem a obrigação de comprar o Scarpa. O Scarpa é um nome mais do que ideal. O ideal seria o Everton Ribeiro, mas com 28 anos, né? Não com 37, 38. O ideal seria o Arrascaeta, mas você não consegue pagar. Então, não tendo o Everton Ribeiro jovem, não tendo o Georgian de Arrascaeta também disponível, ou com o São Paulo podendo pagar, aquele Garro do Corinthians também seria um nome excelente, um cara joga demais. São nomes assim que interessam pro São Paulo vencedor. Não o São Paulo da derrota, o São Paulo de Casares e Belmonte, tudo bem, qualquer um interessa. Mas o São Paulo vencedor, que é a reformulação que está fazendo agora, o São Paulo se remodelando, entrando de verdade para tentar competir com o Crespo, acreditando plenamente nisso, esse São Paulo da vitória, ele é o São Paulo que precisa contratar o Gustavo Scarpa. Chegando no São Paulo, ele não vem para brigar posição com ninguém, ele vem para ser o meia. O Marcos Antônio que vai recuar um pouquinho. Então ele sendo meia, ele joga fácil, junto com o Lucas Moura, com o Caleri, com o Ferreirinha, ele viria para ser o cara que tem o passe de qualidade, como ele demonstrou no Fluminense, quando ele lembrava ser aqueles meias da década de 90, aquele meia criativo, até um pouco antes, até 80, ele era um meia canhoto, que era um cara muito criativo, que tinha a visão de jogo apurada. Ele acaba também se destacando no Fluminense por bater faltas e pênalti. Então ele fica um jogador líder ali do meio campo mesmo. Quando ele chega no Palmeiras, ele muda demais a característica. Ele passa a ser um cara muito mais rápido, com belo drible e também um chute potente. Não sei o que o Palmeiras fez ali, que preparou o cara para ser um chutador de longe. No Fluminense parecia um cara mais clássico. No Palmeiras um cara mais agudo, mais incisivo. No Atlético Mineiro ele mescla um pouco isso, mas ele joga muito de ponta direita, onde ele joga numa posição que não o favorece. Sendo meia, é um dos melhores meias do futebol brasileiro. Jubá, mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro? Um time que estava ontem querendo comprar Juan Tressoldi, o Rui Costa batendo o pé e falando, eu quero trazer o Juan Tressoldi, ia pagar esse mesmo valor que custa o Gustavo Scarpa. Então eu pergunto para a diretoria e para você, torcedor São Paulino, não tem dinheiro para contratar o Gustavo Scarpa, mas tem o mesmo dinheiro para contratar Juan Tressoldi? É por aí? Não aceitamos que não tenha dinheiro para comprar Scarpa, 20 e poucos milhões, porque tinha para comprar Juan Tressoldi, tem que ter para comprar Gustavo Scarpa. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!